1 Crônicas, capítulo 24, a divisão dos sacerdotes. Neste capítulo, o cronista mostra-nos a divisão dos sacerdotes, que era a mais importante, e estes foram divididos em 24 segmentos, e esses 24 grupos tinham como base os filhos sobreviventes de Arão, que eram Eleazar e Itamar. Ele não menciona que Nadab e Abiú morreram prematuramente porque profanaram o tabernáculo, conforme Levítico 10. Provavelmente porque para ele, o mais importante era que os dois, por terem morrido sem filhos, não tinham deixado descendência para ser incluída nas divisões sacerdotais. 2 homens serviam como sumos sacerdotes no tempo de Davi: Zadok, que oficiava no tabernáculo, e Aimeleque, que estava incumbido da arca em Jerusalém. Aimeleque era filho de Abiatar e neto do Aimeleque, que foi morto pelos soldados de Saul. Ambos tinham direito ao legítimo sacerdócio, representando as 2 linhas de Eleazar e Itamar, respectivamente, de modo que os descendentes de ambos foram incluídos nesta lista. Visto que os descendentes de Eleazar eram 2 vezes mais numerosos que os de Itamar, era razoável que das 24 divisões, Eleazar ficasse com 16 e Itamar apenas com 8. O versículo 6 menciona um escriba chamado Semaías, cuja função era a de manter os registros, supervisionando ambas as linhagens familiares e igualmente eram dignos para relatar com fidelidade todos eles. Algumas divisões sacerdotais, como a de Abião, sobreviveram por quase 1000 anos. Vamos ver lá em Lucas 1:5. E por que era tão importante registrar todos esses nomes, essas genealogias, especialmente das sacerdotais? Bem, eles precisavam garantir que haveria um número suficiente de trabalhadores dentro de seus grupos, e isso era importante para a manutenção da linhagem sacerdotal. Muitas pessoas, ao lerem essas partes bíblicas, não conseguem visualizar o propósito bíblico. Mas o fato é que se todos esses registros não tivessem sido cuidadosamente descritos e guardados por milhares e milhares de anos, não conseguiríamos chegar até Abraão, Isaque e Jacó, e, consequentemente, ouvir falar com detalhes do grande Deus que se revelou a eles e que hoje se revela a nós por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Nossa vida é muito breve e passageira, e manter registro dela por meio de nossos descendentes é que permite que esse evangelho não se perca e que ele seja passado de geração a geração. A nossa vida é como um vasto mar diante de nós. Nós nos abaixamos, colocamos uma porção de água na mão e trazemos um pouquinho dela até nós. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos, até que a mão fica vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir, junto com tudo o que você tem em apreço nesse mundo. Porém, o reino de Deus, e para o qual vivemos, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Viver é Cristo, morrer é lucro. Essa ilustração, e que eu achei muito bonita, está narrada no filme O Apóstolo Paulo. Vocês deveriam assistir. Deixar para este mundo um pouco desse mar é deixar uma marca que ninguém poderá apagar. Essa palavra sobreviveu e sobreviverá para sempre, por uma única razão: não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus.
Muitas pessoas que não a conhecem dizem inadvertidamente que este livro é só mais um livro escrito por homens. Com certeza foi escrito por homens, mas como a própria palavra diz, por homens divinamente inspirados pelo Senhor. Se não fosse assim, há muito teria se perdido e caído no esquecimento. E se cremos que esta é a palavra de Deus, temos que buscar conhecê-la cada dia mais e mais. E mais do que conhecê-la, temos que vivê-la, obedecê-la, honrá-la com nossas atitudes e com os dons que o Senhor nos dá a cada um de nós, para fazer e cumprir o nosso propósito nesta terra. Seguir pregando essa palavra é nossa obrigação, é nossa finalidade, é nossa meta. Que o Senhor possa iluminar nosso entendimento e se revelar a nós mais e mais a cada dia, para que possamos escapar da ira vindoura, sermos salvos por Cristo e levarmos conosco o máximo de pessoas possíveis para a salvação que há somente em Cristo, por meio dessa palavra, que, como eu disse, às vezes parece ser só uma lista telefônica, mas que, na verdade, é onde estão escondidos os mistérios, as maravilhas e todos os benefícios de que podemos desfrutar, conhecendo-a e prosseguindo em conhecê-la mais e mais. Eu não pretendo parar. Quando eu terminar de gravar a Bíblia toda, vou regravá-la. E penso que a segunda gravação sairá bem melhor que a primeira. Não deixe sua vida escapar pelas suas mãos. Entre no oceano do conhecimento desta santa e bendita palavra e conheça um pouco mais do nosso Criador, do Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não faça vã esta palavra, nem quem a escreveu. Torne a Cristo e Ele te esclarecerá e cumprirá os planos que Ele tem para você nesta sua breve, efêmera e passageira vida. Amém? Um abraço.